Olá, nós estamos no início do mês de setembro, este mês que nós denominamos de Setembro Amarelo. É um mês que nós dedicamos mais à prevenção ao suicídio. A Organização Mundial da Saúde criou esse dia em 2013, nos Estados Unidos, por conta de um jovem que cometeu suicídio através de um ato que ninguém esperava, quando ele coloriu o seu carro de amarelo. Com 17 anos, então, ele cometeu suicídio. No Brasil, a lei foi instituída em 2015 e em 2018 nós fomos felizes em instituir essa lei aqui em Campo Grande de prevenção ao suicídio na nossa rede municipal de ensino. Então, Campo Grande tornou-se referência, sendo a única capital do país que trabalha a prevenção ao suicídio com os nossos alunos, com os nossos servidores, todos os servidores da educação, e aí eu incluo os servidores administrativos, gestores e professores também. De lá para cá o nosso trabalho tem sido intenso, mas nós descobrimos durante esse tempo todo de trabalho, 4 anos consecutivos de árduo trabalho, e inclusive durante a pandemia, quando nós tivemos que incansavelmente atender as famílias que estavam padecendo, que estavam em sofrimento por conta da doença. Durante esses 2 anos que nós ficamos com essa intensa doença no nosso mundo, e aqui em Campo Grande não foi diferente, nós não deixamos de atender as famílias que nos procuraram. E aí ficou um vácuo em todos nós, para quem sofreu e para quem não sofreu com a doença. Inclusive nos nossos jovens, que estavam num momento de transformação, num momento de mudança, que ficaram sem interação, que ficaram em casa sem conviver com parentes ou com amigos, e isso esses jovens não mais recuperarão. Não é? Se nós que já somos maduros, que já estamos formados, tivemos esse vácuo, imagina os nossos jovens. E a doença maior agora é a depressão. Não é? Ela está presente e nós precisamos cuidar da saúde mental. Nós precisamos cuidar também das pessoas que estão conosco, que convivem conosco, das pessoas da nossa família, das pessoas dos nossos convívios, né, social, amigos, e também dos nossos alunos e dos nossos colegas de profissão. Muitas das vezes a gente não olha para quem está do nosso lado e que está sofrendo. A gente não observa que aquela pessoa tinha um comportamento, era alegre, interagia, e de repente essa pessoa fica triste, não interage mais, não participa mais das comemorações, se isola. Então nós precisamos prestar atenção nas pessoas. Isso é a prática do amor incondicional, quando nós observamos as pessoas. E às vezes o mal ele está perto de uma pessoa que comete, de uma pessoa que está sofrendo, mas ele está mais em nós quando nós não observamos e quando nós não acolhemos. Então o momento atual pede acolhimento, pede a escuta. Nós falamos muito em falar, prepararmos para falar, para ter uma excelente oratória, mas nós não nos preparamos para escutar as pessoas, não é? Para emprestar o ombro para aquele que está precisando naquele momento. Às vezes a pessoa quer só falar, dividir a dor. E como eu costumo dizer, uma dor dividida dói menos. Quando nós estamos com sofrimento interno, nós normalmente confidenciamos com uma pessoa que é próxima, com um amigo, com um parente. Então nós precisamos ter essa prática mais constante na nossa vida. Não é sinal de fraqueza quando nós procuramos o auxílio da pessoa, do profissional que trabalha com a saúde mental, ou psicólogo, ou psiquiatra, ou primeiramente nós devemos procurar o psicólogo, e é para isso que nós estamos à disposição com a equipe do Valorização da Vida, para auxiliar, para dar escuta e para tomar as providências, seja ela o encaminhamento para o psiquiatra, ou seja o acolhimento com a nossa equipe.
a nossa experiência tem demonstrado que este acolhimento com a equipe já resolve. Então não tenham medo, não tenham vergonha. A depressão, ela não é, como muitos encaram, como uma frescura, como uma falta de Deus, como uma falta de ocupação. É um conjunto de fatores que nos levam ou que levam as pessoas a padecer desse mal que é a depressão. Então, quando a luz amarela, que é a cor que nós estamos usando, acender ou começar a piscar, você começar a ficar constantemente triste, porque é normal, tem dia que a gente não está bem, tem dia que nós estamos tristes, mas essa tristeza ela não pode perdurar, ela não pode ficar, tomar conta do nosso coração, tomar conta de nós. Então, quando essa tristeza ficar muito acentuada, muito presente ou constante, procure o profissional, dialogue, e é para isso que nós estamos à disposição. Deus nos deu essa missão para acolher. Então, desde 2018, nós estamos acolhendo. A nossa equipe é muito feliz, eu sou muito grata a ela, por estar acolhendo os nossos profissionais e muito dos familiares também. Nós temos acolhido muito dos familiares, então nos procurem. Não vamos nos cuidar somente no mês de setembro. O cuidado, ele deve ser permanente durante os 12 meses do ano, não é? Então, setembro, nós vamos enfatizar a nossa preocupação com o suicídio, mas a nossa preocupação, ela deve ocorrer durante os 12 meses do ano. Gente, a doença, a saúde mental, ela está presente. Quando a pessoa manifestar esse sofrimento, corram, encaminhem, porque não é brincadeira, não é? Nós estamos com alunos, às vezes da primeira infância, lá na educação infantil, que estão com depressão. Normalmente essa criança ela está reproduzindo um sofrimento que ela está vivendo em casa. Então é necessário que a gente acuda mesmo, que a gente chame a equipe para poder ouvir essa criança ou para realizar um trabalho na escola. Então nós contamos com você, professor, contamos com vocês, coordenadores, com vocês, gestores, para que nos provoquem, para que nos chamem. Nós não temos braços e pernas para estarmos em todos os lugares, todos os dias, mas nós temos vocês, não é? Nós temos os professores, então nós também estamos cuidando de vocês, que cuidam dos outros, não é? Então um cuida do outro e nós cuidamos de vocês para que vocês fiquem atentos e que cuidem dos nossos alunos. Então estamos juntos nessa luta que é para defender todos os nossos profissionais, os nossos alunos e cuidar deles. Até lá! Por que falar sobre o suicídio? Como devemos tratar aquela pessoa amiga, aquele parente próximo que apresenta algum transtorno? O que devo fazer se eu tenho algum sintoma ou pensamento suicida? São tantas as perguntas, mas o melhor, a solução é falar. Sabemos que esse assunto é carregado de preconceito e de tabu, e que cada um sabe a dor que tem no seu peito. Então, sejamos um girassol na vida de cada pessoa e, de alguma forma, vamos tentar ajudar. Reconhecer alguns sintomas também pode ser a primeira opção. E ela pode salvar vidas, vidas de quem até você ama. Os estudos apontam que a pessoa que tem um pensamento suicida, ela tem 3 sinais. Elas se sentem fracassadas, elas sentem desesperança em relação ao futuro e elas se sentem presas à vida. Então, o que podemos fazer para que tenhamos uma vida mental bem saudável e muito tranquila? Devemos fazer o que nós gostamos, ouvir música, praticar um esporte, dançar, pular.
realizar alguma atividade manual, como por exemplo um artesanato. Mas o principal é falar. Fale, converse. Agora, se você tem um pensamento suicida e está depressivo, a melhor solução é buscar acompanhamento em algum centro de atendimento. A tempestade vai passar. O passado já se foi. O presente é a oportunidade para transformar a sua vida. O que o outro pensa de você, isso é insignificante. O que realmente vale e o que vale a pena mesmo é o que você acredita em você. E ter a certeza de que você pode, de que você é capaz. Desistir? Nunca! Veja, a vida é uma luz. A luz que lhe oferece oportunidades. Sempre seja uma luz e ilumine a vida. Seja luz e brilhe no espetáculo da sua vida. Juntos somos fortes. Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a prevenção e sobre a intervenção que nós fazemos com os servidores da nossa rede municipal de ensino. Os servidores a gente inicia com a parceria com o diretor, com a direção, pois lá na escola o diretor encaminha para nós do Valorização da Vida o servidor que está apresentando alguns sinais. Porque hoje o mais difícil é a gente observar os sinais comportamentais que o servidor no dia a dia demonstra. Então, o que acontece? O diretor entra em contato com as psicólogas do Valorização da Vida e mostra para a gente qual a necessidade. Se esse servidor está com a dor psíquica e que ele precisa ser ouvido, se ele precisa ser encaminhado, que hoje nós temos parceria com o CAPS por região. Cada região nós temos um CAPS que atende e até isso mesmo a gente faz essa orientação para o servidor. Então, como acontece? A direção entra em contato, a gente vai até a escola quando necessário, ou então esse servidor vem até a coordenadoria, a gente agenda um horário. Às vezes, só desse servidor vir e ter um contato, ele já se organiza, ele desabafa, ele tira um pouquinho esse copo dele, que a gente fala que o copo ele enche e às vezes ele começa a derramar. Então, antes que isso aconteça, por isso que no mês de suicídio a gente trabalha com a prevenção, então a gente já está falando da prevenção. Às vezes esse servidor vem até nós, se organiza mentalmente quando ele desabafa, fala o que ele está passando naquele momento e isso ele mesmo já faz uma dinâmica que ele vai melhorando e aliviando. Nós temos vários relatos de servidores que passou por essa primeira escuta, às vezes já vai sendo encaminhado, dependendo da situação, para o CAPS, passa pelo psiquiatra, já sai com a medicação quando necessário, mas tem servidores que não precisa, pois ele só dele ser ouvido, ter alguém ali que não julga, que não critica e que apenas dê esse olhar para essa pessoa em si. Porque o que? O servidor nada mais é do que um ser humano, então a gente tem esse olhar para a pessoa, humanizada. E além disso, lá na escola temos também a formação. Esse ano de 2022 fizemos o início com acolhimento. Depois, no início do programa, fizemos também Cuidando de Si para Cuidar do Outro, que é uma palestra, né, que a gente começa a parar para cuidar da gente. Porque nós, enquanto pessoa, cuidamos muito dos outros. O professor, o coordenador, o próprio diretor, ele cuida muito dos alunos, das pessoas, das crianças e não tem tempo para cuidar dele. Então, às vezes, só de você perguntar para o servidor: você está cuidando de você? Você tem tomado água? Você tem se alimentado bem? Como está seu sono? E a pessoa começa a
pensar e até buscar uma atividade física, que é muito importante. Além da terapia, tem muitas outras dinâmicas que a gente cuida do nosso emocional. Então hoje, desde 2018, Valorização da Vida tem trabalhado com essa dinâmica. E até mesmo antes da pandemia, né, que agora com a pandemia deu uma acelerada nessas questões emocionais. Então, nós temos vários exemplos de servidores que teve esse atendimento, inclusive servidores que já estavam tentando suicídio. Eu vou dar um relato de uma servidora que eu atendi no dia que eu fui na escola, naquela noite ela tinha tentado suicídio, não conseguiu, pois a filha colocou a perna sobre ela quando ela estava levantando da cama para se suicidar. A partir daí, a gente conversou, orientou. E assim, algumas questões que a gente aborda, como esse olhar, você não está sozinha, nós estamos aqui para te ajudar, sempre com essa parceria. Nós estamos aqui para te ajudar, não para te julgar. Trabalhamos com várias áreas da vida que todo mundo tem enquanto ser humano. Como que está a sua área financeira, como está a sua área familiar, como está a sua área profissional. Por quê? Às vezes, a gente gasta muita energia em uma área e falta na outra. Então é isso que a gente orienta o servidor. Você está gastando toda a sua energia no seu trabalho e lá na sua casa você não está tendo paciência com seus filhos. Ou então ao contrário, ela não está dando nada para a questão profissional e está dando tudo para as outras áreas da vida. Então assim, só de você parar esse momento para se fortalecer emocionalmente, que a gente fala muito da questão emocional no sentido de amadurecimento. Nós temos muitos servidores, muitas pessoas adultas que têm comportamento de adolescente. Adultos que hoje trabalham como adolescente. Por quê? Porque ele não se comporta como um adulto. E isso a gente fala até para os adolescentes. Vocês já viram pessoas que se comportam, mesmo na idade adulta, como um adolescente? Às vezes até na roupa que usa, às vezes nas atitudes, e sempre eles falam que sim. Então isso também a gente mostra para o servidor o quanto é importante a gente amadurecer emocionalmente. Então a emoção hoje é o nosso forte, é o nosso principal, porque as pessoas estão adoecendo emocionalmente. Por que ela está adoecendo? Justamente por isso, porque nós não paramos para olhar nossas emoções. E hoje nós temos feito isso nas escolas com os nossos alunos. Desde pequenininho nós temos trabalhado. Como está a sua emoção? Você tem visto como que você está hoje? E nós ensinamos eles a dar nome a esse sentimento. Como eu estou hoje? Hoje eu estou alegre, hoje eu estou triste, mostrando para eles que não é todo dia que você está 100% feliz, mas também a gente sabe lidar com essa tristeza que às vezes vem mesmo. Às vezes acontece alguma coisa que você fica triste. Então, assim, lidar com essa tristeza, lidar com o sofrimento emocional, a gente vai adquirindo com o tempo a saber como lidar. Então hoje, quando a gente fala do trabalho com o servidor, que acontece desde 2018, hoje em 2022, depois que eu falei que desde o início a gente acolhe o professor, acolhe o servidor, depois a gente faz algumas palestras quando a escola nos solicita na formação com eles enquanto servidores, mostrando que a gente pode fazer a diferença, tá? Que após uma pandemia, as dores emocionais realmente estão vindo à tona. E às vezes a gente não sabe, enquanto ser humano, lidar. Então, o que eu faço com isso? E são algumas dicas que a gente dá, enquanto pessoa mesmo, essa troca. E às vezes o servidor já se organiza e ele começa a ficar bem. Então, hoje, na prevenção do suicídio, a gente fala muito em relação à valorização da vida, essa parceria com o servidor, com os diretores, com o coordenador, e nos colocamos à disposição. Quem precisar, entre em contato, a direção tem nosso contato, nós temos uma coordenadoria que não precisa você ser atendido dentro da sua escola, você pode ser atendido também
aqui na coordenadoria, tá? Então, deixamos essa observação e essas informações, porque às vezes tem pessoas que ainda na nossa rede não sabem do valorização da vida, da importância do nosso trabalho e que nós estamos à disposição para acolher, para te ouvir. Então, a gente agradece e estamos à disposição para o atendimento, se necessário. Obrigada. Os nossos atendimentos relacionados aos alunos, eles seguem as diretrizes da BNCC, com um trabalho conjunto entre professores e toda a coordenação, toda a equipe pedagógica, alunos e pais, tá? Eu vou contar uma experiência, um relato de casos. No começo do ano, fizemos um serviço de intervenção nas escolas. Nesse serviço de intervenção, que foi uma diagnóstica, nós colhemos alguns resultados. Por exemplo, a gente teve muitos alunos com ideação suicida, com episódios de depressão, de ansiedade e até pedidos de ajuda vindo por meio dos professores, de provas de diagnósticas mesmo. Esses professores nos passaram esses relatos, na nossa diagnóstica a gente também teve esses relatos, então a gente preparou um serviço de intervenção para trabalhar com esses alunos, tá? Como a gente segue a linha da psicologia positiva, dentro desses parâmetros da psicologia positiva, a gente sempre busca resgatar valores dentro desses adolescentes. E o que a gente percebeu? Que muitos desses adolescentes, eles não tinham nem esses valores resgatados, assim como não tinham propósitos de vida. Esse tipo de intervenção, ele chega lá na porta como uma forma de prevenção a esses adolescentes que estão passando para um nível a mais de ansiedade, de depressão e chegam até a uma ideação suicida ou alguma autolesão, certo? Então, a gente direcionou algumas vivências relacionadas a esse tema. Ao resgatar valores, e sempre pensando que valores têm a conotação positiva, que são forças de caráter, né? Então, todos nós temos esses valores. O que acontece com os nossos adolescentes? É como se esses valores estivessem ali, ó, massacrados lá embaixo e a gente não dê tanta importância para eles. E o que acaba que eles resgatam? Eles resgatam a parte negativa da vida deles e deixam esses valores lá amassadinho lá embaixo, certo? E o que a gente tenta passar para eles? Que na vida todos nós temos a parte positiva e a parte negativa e que a diferença em tudo isso da nossa vida é saber lidar com esses aspectos positivos e negativos, saber que do mesmo jeito que existe a tristeza para todos, também existe a felicidade para todos. Que todos esses sentimentos que às vezes para eles parece que só ele está vivenciando, a outra pessoa também vivencia. Só que a diferença é que às vezes ela está tendo mais controle emocional de tudo que ela vivencia, certo? Então a gente traz vivências que vão abordar essas emoções, que é um autoconhecimento, a importância de eu conhecer e reconhecer o que eu sinto, tá? Porque se eu não me respeito, se eu não me autoconheço, eu também não consigo respeitar o próximo, certo? Então a gente entra com essas vivências, trabalhando, buscando força de valores nele, forças de caráter, resgatando, certo? No começo é um pouquinho difícil. Por quê? Porque eles têm a tendência de falar muito a parte negativa da história da vida deles, certo? Então por isso que a gente trabalha com vídeos, trabalha com respiração, com dinâmicas voltadas para a idade deles, né? Que deixam eles, que baixa um pouquinho essa defesa que eles têm, né? E aí a gente consegue encontrar coisa boa, primeiro no outro, e quando eu resgato algo bom lá no outro, é porque eu também tenho algo bom, né? Então eu consigo encontrar valor em mim também. A partir desse momento, trabalhamos também com propósito de vida. O propósito de vida relacionado a várias áreas da vida, por exemplo, trabalho, o que ele pensa para o futuro dele, como ele se relaciona, como que é o ambiente familiar, o que ele usa para cuidar da vida, da saúde dele e como que ele vai trabalhar essas diretrizes, né? Ao encontrar propósito de vida, eu consigo
vislumbrar um futuro lá na frente, né? É normal a gente entrar numa sala de aula e perguntar assim, qual que é o seu propósito de vida? E eles responderem que eles nem têm. Eles nem sabem o que eles querem para a vida, o que vai acontecer amanhã. Então, quando a gente direciona essas vivências com vídeos, com música, com dança, ou então com desenho, algo que estimule ele a pensar na vida dele, aí ele vai falar assim, nossa, eu nunca parei para pensar nisso, mas eu tenho sim propósito de vida, eu tenho objetivos que eu quero alcançar, né? E aí ele começa a ter a questão de transcender. Eu não penso mais só em mim. Eu consigo também pensar no próximo. Eu estou aqui no mundo não só para falar de mim, mas eu também estou para servir, certo? E uma das dificuldades na adolescência é quando a gente pensa só no egocentrismo. Então eu me fecho só para mim, o que causa muita depressão, certo? E eu não consigo vislumbrar o outro. Tá? Então, a partir desse momento que eu consigo pensar, não, eu tenho o outro também, eu tenho propósito de vida, nem que eu tenha que alcançar alguma coisa hoje, pensando no meu pai e na minha mãe. Nem que hoje eu estou pensando nisso porque eu tive um ídolo, um youtuber, alguma coisa que para ele fez sentido, certo? Quando ele consegue reconhecer essas características, ele percebe que ele tem coisa boa sim dentro dele, e ele consegue encontrar esses pontos positivos. A gente sai daquele primeiro momento de que de repente eu só penso no negativo, negativo, negativo. E eu começo a perceber o sorriso nos olhares deles. Quando a gente fala assim, olha, fala uma coisa boa. Nem que seja eles falarem assim, olha, coisa boa, o final de semana. E eles riem. Por quê? Porque é bom mesmo, né? Mas no começo é difícil. Como se nem o final de semana tivesse mais prazer. Certo? Então, a partir do momento que eu consigo encontrar dentro de mim, primeiro, coisas positivas, eu consigo visualizar isso no mundo, certo? Então, esse trabalho, ele faz parte do nosso serviço de prevenção e promoção da saúde, que é o foco da psicologia educacional e escolar, certo? A gente trabalha dentro das escolas, promovendo saúde e encontrando estratégias junto à coordenação pedagógica, aos professores, de como alcançar esses alunos, né? E daí para frente, se caso a gente encontre algum aluno que já está num estágio de doença estabelecida, né? Que vamos dizer que é um caso já de ansiedade, de depressão, aí nesse momento eu vou encaminhá-lo para o serviço de saúde da prefeitura. Certo? Porque na escola a gente promove saúde. Caso tenha doença, ele é encaminhado para um setor fora, ou CAPES, ou qualquer outro serviço que a gente já conversou aqui anteriormente, tá bom? Então esse é o trabalho que a gente desenvolve nas escolas e ele está tendo muito ganhos, muito mesmo.